Olá, meu nome é Yuri Mendes, sou autor do livro Os Mistérios de Órion. Vamos esclarecer os mistérios que envolvem a volta de Jesus e a constelação de Órion. A temática está baseada em duas visões de Ellen White. A primeira em 1846, onde ela relata que viu um espaço aberto glorioso de luz no céu. A segunda visão é em 1848, onde ela relata também que viu nuvens negras densas chocando-se no céu. E num certo momento, as nuvens recuaram e ela pôde ver um espaço aberto em Órion. Será que Jesus vai voltar através de Órion? O que é essa abertura no céu? O que é Órion? Será através da astronomia que poderemos esclarecer qual a relação desta visão com a volta de Jesus. A astronomia é uma ciência, e a ciência é conhecimento, e todo conhecimento vem de Deus. E pela palavra de Deus, todo o universo foi criado, todas as coisas, assim como as coisas visíveis, são feitas daquilo que não vemos. Hebreus 11, verso 3. O que não enxergamos? Será que podemos enxergar o ar? Será que enxergamos os átomos? Será que enxergamos as moléculas? Pois bem, todas as coisas são feitas de átomos e partículas. E essas partículas se unindo formam átomos, e os átomos moléculas, e as moléculas a matéria. Isto é a marca registrada de Deus. Todas as coisas são constituídas de átomos e partículas. Tanto a estrela, como o Sol, a galáxia, o nosso planeta, você, eu, todas as coisas que estão em volta de você são formadas de partículas e átomos que formam a matéria. Então, todas as coisas são feitas daquilo que não enxergamos, os átomos. O que é Órion? Órion é uma constelação, um agrupamento de estrelas, sendo que as principais estrelas são Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Seyft e as bem conhecidas Três Maria, que representa o cinturão do Órion. Além dessas estrelas, existem outras que envolvem a constelação, entre elas nebulosas escuras de emissão e de reflexão. Mas a principal nebulosa é a nebulosa M42, que está abaixo das Três Marias.
Essa nebulosa é constituída de gases ionizados por partículas e ventos solares produzidos pelas estrelas que estão no seu centro. Ela está a 1.500 anos-luz distante do nosso sistema solar. O que seria isso? Anos-luz é uma unidade de medida na astronomia. A luz percorre nada mais do que 300 mil quilômetros por segundo, sendo que em um ano ela percorre 10 trilhões de quilômetros. Assim entendemos que 1.500 anos-luz corresponderá a 15 quatrilhões de quilômetros distante do nosso sistema solar. Se nós viajássemos à velocidade da luz, levaríamos nada mais do que 1.500 anos para chegar até lá. Mas não conseguimos viajar na velocidade da luz. A maior velocidade que o homem alcançou foi de 64 mil quilômetros por hora com as sondas Voyager e a New Horizons. Viajando à velocidade de 64 mil quilômetros por hora, nós levaremos nada mais do que 26 milhões de anos para chegar até a nebulosa de Órion. Em outras palavras, precisaríamos de 800 mil gerações humanas para alguém chegar até a nebulosa de Órion. No centro dessa nebulosa existe um grupo de estrelas conhecida como trapézio. Essas estrelas têm de 10 a 15 vezes o tamanho do nosso Sol. Elas produzem ventos solares que criam uma pressão, fazendo com que as nuvens, os gases, se afastem que estão em volta dessas estrelas, criando uma cavidade mais ou menos de 81 trilhões de quilômetros de profundidade. Atrás dessa nebulosa existe uma outra nebulosa, chamada a nebulosa KL, descoberta em 1967. Mas todas essas coisas não é exclusivo da nebulosa de Órion. São encontrados em outras nebulosas, em todas as outras constelações, em qualquer parte da nossa galáxia. Bem, será que essa cavidade é um buraco negro? Não. Um buraco negro, muitas vezes nós entendemos que seja alguma coisa que você caia e tenha que sair no outro lado. Não. O buraco negro é uma estrela em colapso. Quando ela atinge o auge de sua plenitude, ela explode e ao explodir ela perde toda a matéria, ficando só o seu núcleo, que chamamos de estrelas de nêutron. Só existe nêutron nesse núcleo. Mas a estrela continua a girar, entrando em colapso, ao ponto de criar um campo magnético como se fosse um dínamo. E essa força é tão forte que ela atrai tudo, até mesmo a luz. Então, se houvesse um buraco negro em direção de Órion ou na nebulosa de Órion, tudo seria atraído para o centro desse núcleo, que é a estrela de nêutron. Assim como o nosso planeta, que está próximo à constelação de Órion. Então, um buraco negro não existe na constelação de Órion e muito menos no centro da nebulosa. Então, qual é a relação da constelação de Órion com a volta de Jesus? A Bíblia menciona no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que todo olho o verá. Como é que isso é possível? Como alguém que está num lado do planeta e no outro verem Jesus ao mesmo tempo? Nesse mesmo capítulo, Mateus menciona que a volta de Jesus será como um raio que vem do Oriente ao Ocidente. Um raio cai vertical ou horizontal? O raio cai vertical. Então, o que Mateus estava querendo nos dizer? Um raio do Oriente para o Ocidente faz nos lembrar o Sol. O Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Será que é o Sol que está girando em torno da Terra? Ou a Terra está girando em torno do seu eixo? Esse movimento que vemos no céu é aparente. Na realidade, não é o Sol que está se movimentando, é a Terra em seu eixo através da sua rotação, como se fosse do Oriente para o Ocidente. O verso está nos indicando que haverá uma alteração na velocidade da rotação da Terra no momento da volta de Jesus. Será que isso é possível? Vamos ver cientificamente na Bíblia e no Espírito de Profecia se isso realmente acontecerá.
Na Bíblia, existem duas passagens que nos indicam que isso já aconteceu, que a rotação da Terra já foi alterada 2 vezes. O primeiro relato está em Josué, capítulo 10, verso 13, e em 2 Reis, capítulo 20, verso 9 ao 11. Então, não foi o Sol que parou e nem retrocedeu. Foi o eixo, a rotação da Terra, que provocou esse movimento. E esse movimento foi provocado por Deus. Podemos entender que Deus tem poder para mexer na rotação, para acelerar. No Espírito Profecia encontramos evidências que isso também é possível. No Grande Conflito, no capítulo Livramento dos Justos, Ellen White nos relata de um sol à meia-noite. Ela fala novamente sobre nuvens densas negras chocando-se e o espaço aberto para a volta de Jesus. Nesse momento, ela nos diz que vê os constelados e, ao mesmo tempo, vê o sol rompendo em tempo. Vejam bem, as estrelas nós enxergamos à noite e o sol ao dia. Como ela poderia ver o sol e as estrelas ao mesmo tempo? Assim podemos entender que na volta de Jesus, através da Bíblia e do Espírito de Profecia, vai haver um aumento da velocidade, fazendo com que qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do globo, tanto no Brasil como no Japão, verá Jesus em pouco tempo. A velocidade da Terra, da rotação, é de 1.600 km por hora. Nos dá um período de 24 horas. Mas essa rotação sendo alterada, esse movimento possivelmente fará que o período do dia seja de 2 a 3 horas. Fazendo com que, em pouco tempo, todos possam ver todos os eventos que acontecerá no céu e na volta de Jesus. Será que isso cientificamente é possível? Pois bem, em 2007, 2 cientistas fizeram uma simulação em um computador para ver as consequências do aquecimento global no planeta. E eles observaram que, com o aquecimento global, as águas dos oceanos começariam a ficar mais leves e começariam a se direcionar para os polos, fazendo com que a Terra comece a adquirir mais velocidade e, assim, alterando a rotação normal do planeta. Em 2004, no dia 26 de dezembro, houve um tsunami na Indonésia. Esse maremoto provocou, além do deslocamento das ilhas e do eixo da Terra, ela também provocou uma alteração, aumentou a rotação da velocidade da Terra. Então, para vocês entenderem, se um terremoto, um aquecimento global, pode alterar a rotação da Terra, imagine agora quando Jesus voltar. Toda a natureza estará abalada, terremotos, maremotos, vulcões. Tudo isso provocará alteração da Terra, indicando que o que Mateus viu, um relâmpago saindo do Oriente ao Ocidente, está nos indicando que a Terra está sendo alterada a velocidade da rotação. Será que isso poderá realmente acontecer? Lembra que a Bíblia, em Isaías e Apocalipse, nos fala que o sol vai se aquecer até 7 vezes, que abrasará os homens no momento da volta de Jesus? Então, se a Bíblia nos relata que o sol vai aquecer, que os terremotos vão acontecer, farão que essa rotação seja alterada e fazendo com que todo o olho veja em pouco tempo. Mas será que é só isso? Qual é a relação de Órion com todo o olho verá? Muito bem. Como nós sabemos, as constelações são divididas em grupos. Esses grupos são chamados de constelações boreais, constelações austrais, zodiacais e equatoriais. O que é uma constelação boreal? São aquelas constelações que são vistas somente no hemisfério norte, aqueles que estão nos Estados Unidos e na Europa. As constelações austrais são aquelas constelações que só são vistas no hemisfério sul. Nós, no Brasil, Argentina, sul da África, Austrália. Um exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul. As constelações zodiacais são as constelações que representam a translação
da Terra em torno do Sol, que são bem conhecidas, Escorpião, Áries, Touro, que formam o zodíaco. As constelações equatoriais são aquelas que podem ser vistas em todo o globo. Qualquer parte do planeta são vistas, porque elas estão exatamente na linha do equador celeste. Assim como nós temos a linha do equador terrestre, a astronomia também instituiu uma linha imaginária, que é a linha do equador celeste. Essa linha cruza exatamente o meio da constelação de Órion, exatamente entre as Três Marias, fazendo com que a constelação de Órion seja vista em qualquer parte do globo. Então, a relação da constelação de Órion com a volta de Jesus não está em uma estrela ou uma nebulosa que está a 1.500 anos-luz distante do nosso planeta. Está relacionado com a posição no céu, onde há um ângulo perfeito para que todos possam ver em qualquer parte do globo. Assim como o movimento alterado, aumentado da rotação da Terra e a posição da constelação faz com que todo o olho o veja. Por isso que Ellen White viu, quando ela relaciona os constelados, ela estava vendo a constelação de Órion como fundo da volta de Jesus. Mas o que é essa abertura? O que Ellen White falou? A Bíblia fala de um céu aberto. Como podemos entender? Para entender isso, nós temos, em primeiro lugar, entender a natureza dos anjos. Um anjo pode atravessar uma parede? Será que ele tem um corpo? Será que ele tem matéria? Será que ele tem consistência? Como você pode entender? Qual é a tua visão em relação ao anjo? Se ele pode nos tocar, nos carregar, falar com nós, então tem uma estrutura. Ele tem um corpo e tem consistência. Você pode estar pensando, mas como? Os anjos aparecem em algum lugar e desaparecem. Veja bem, na Bíblia não existe nada relatado que um anjo atravessa a parede. Simplesmente, os relatos que existem na Bíblia falam que eles aparecem e muitas vezes chegam próximo às pessoas, com a estrutura, com o corpo, com substância. Um exemplo, Zacarias, quando entrou no templo, ali nos relata que um anjo surgiu, apareceu para ele. No caso de Maria, quando o anjo Gabriel veio anunciar a Maria o nascimento de Jesus, naquele momento, o anjo não apareceu para Maria. Ele veio caminhando e chegou-se na frente da sua casa e Maria reconheceu e convidou ele a entrar. Então há duas situações. Os anjos aparecem e ao mesmo tempo convivem com nós. Dessa forma entendemos que os anjos têm um corpo e são seres criados por Deus. E eles, sendo seres criados, eles têm que ter o quê? Vontade própria, têm que ter a razão, têm que pensar e têm que ter um centro neurológico. Para entendermos se é possível um anjo atravessar parede ou não, nós temos que usar a matemática e a ciência. Ação e reação. Veja bem, se um anjo, por acaso, não tivesse substância, fosse exatamente como muitos imaginam, uma nuvenzinha sem substância, alguma coisa flutuando. Se ele pode caminhar, ele tem que ter o quê? Uma base, substância, para que possa ter um impulso de fixar o pé no chão, para assim conseguir se deslocar. Se ele consegue, ele tem uma estrutura. Se ele não tivesse matéria, estrutura ou substância, ele não conseguiria caminhar, por quê? Algo que sem substância não vai dar apoio. Então, um anjo não pode atravessar parede, porque ele tem consistência, ele tem substância, tem corpo, tem uma estrutura, tem matéria. Você poderia pensar assim, mas ele é formado de uma matéria, um outro tipo de matéria que possa possibilitar isso. Não. Como eu falei, nenhum momento da Bíblia fala algo nesse sentido. Vejam bem, todos os seres, animais, homens, todos eles têm estruturas diferentes, combinações de moléculas diferentes, surgindo um tipo de matéria diferente, mas são
Todos são seres vivos, independente da sua combinação molecular. Então, essa regra também é válida para os anjos. Independente do que eles são formados, a combinação da sua estrutura, mas são seres e têm um corpo e têm uma estrutura. Então, eles estão sobre as leis da física, as leis da natureza. Essas leis não são criadas pelo homem, são estudadas pelo homem. Isso tudo é o entendimento que nós estamos tendo do que Deus fez. Então, por isso que um anjo tem um corpo. Eles não podem atravessar parede, eles simplesmente surgem. Como isso é possível? Se nós não enxergamos os anjos, se ele tem matéria, estrutura, um corpo, ele deveria ser visível e nós não enxergamos os anjos. Por quê? Vejam bem, através de uma experiência pessoal, como aconteceu comigo, antes de perder minha visão, em 1999, quando eu estava no trabalho, tive uma situação que pode nos ajudar a entender e explicar exatamente o porquê que nós não enxergamos os anjos. Isso aconteceu, como falei, em 1999, onde eu estava no escritório trabalhando, e uma colega chegou e me pediu uma informação. Acessei o computador e, ao me virar para passar a informação para ela, não a enxerguei. Não vi, olhei por toda a sala e não encontrei. Procurei pelo escritório e não encontrei essa minha colega. Ao voltar para a minha sala, ela estava presente ao lado da minha mesa, rindo e perguntando se eu não estava enxergando ela. Eu disse: Paula, eu não te enxerguei, você não estava aqui. E ela disse: não, eu estava aqui todo o tempo. Ficou assim. Enxerguei os móveis, enxerguei os computadores, a sala, tudo, mas ela eu não enxerguei. Numa outra ocasião, fui à sala do diretor para pegar algumas assinaturas e documentos, e nisso ele me convidou que eu entrasse na sua sala, enquanto ele ia resolver um outro problema. Me dirigi até a sua mesa, onde tinha dois bancos, duas cadeiras na frente, e quando eu fui sentar, tive uma surpresa, tinha alguém já sentado na cadeira, e gritou: tem gente. Olhei para trás, vi um senhor, lendo um jornal, Folha de São Paulo, e não vi aquele homem. Fiquei intrigado, comecei a querer entender o porquê disso. Naquela época, minha retina já estava degenerando, e algumas ondas de luz, imagens, eu não estava conseguindo captar, pelo meu movimento da cabeça. E concluí que os nossos olhos são captadores de luz. É o nosso cérebro que forma e monta a imagem. Como a minha retina estava degenerando, ela não captava certas ondas de luz. Mas a minha memória buscava as informações que existiam do registro de imóveis, mesa, cadeira, e colocava no ponto onde faltava. Por isso que eu não enxergava as pessoas, somente os objetos. Então, nós não enxergamos os anjos porque o nosso cérebro não está codificado para enxergar eles. Nós não podemos enxergar os anjos por duas razões. A primeira, nós vamos estranhar a sua forma real. A segunda, nossas decisões seriam influenciadas por aquilo que os anjos estariam fazendo ao nosso lado. Em nosso cérebro encontra-se uma região chamada lobo temporal. Fica exatamente próximo a essa região do nosso crânio. Conforme pesquisas e estudos, verificaram que quando nós falamos de Deus ou de alguma coisa relacionada à religião, à religiosidade, essa região do cérebro é acionada. Assim entendemos que é nesse ponto do cérebro onde Deus se comunica conosco. Então, através disso, ele tem acesso ao nosso cérebro. Mas veja uma coisa importante, Deus só acessa quando nós permitimos. E respeita a nossa vontade própria. Então, nesse momento, ele permite que possamos ver os anjos de uma forma humana, para que nós não venhamos nos assustar ou estranhar. Veja bem,
Como podemos entender isso? De não enxergar os anjos e, às vezes, enxergar. Vamos ver na Bíblia. Existem várias situações. Adão e Eva no Jardim do Éden. Logo após o pecado, eles pecarem, a Bíblia relata que os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Vamos ver o caso de Eliseu. Ele estava com seu servo no monte e viram que estavam cercados. E o seu servo entrou em desespero, achando que não havia solução para escapar. Ele orou para Deus, pedindo que o seu servo fosse aberto os seus olhos. Nesse momento, os olhos do servo foram abertos e ele pôde ver a legião de anjos em carruagens de fogo. Muito bem, como um anjo pode se transportar de um lugar para outro? A Bíblia nos fala muitas vezes de eles surgirem e aparecerem e se deslocarem para alguns lugares totalmente diferentes e longe de onde eles estavam anteriormente. Existe na Bíblia um exemplo dessa situação. É o caso de Filipe, quando estava à beira do rio, batizando o eunuco, e ao sair do rio, ele desapareceu e surgiu instantaneamente a 40 quilômetros na cidade de Azoto. Vejam bem, como isso é possível? Ele simplesmente apareceu instantaneamente 40 quilômetros da onde ele estava. Para o eunuco que estava ao lado de Filipe, a sensação, a visão que ele teve é que Filipe simplesmente desapareceu do nada. Se houvesse uma outra pessoa lá em Azoto, no momento em que Filipe apareceu, para essa pessoa, Filipe apareceria do nada. Veja bem, se dependesse da estrutura molecular para se transportar de um lugar para outro, nesse caso que eu relatei em relação a Filipe, Filipe era de carne e ossos, igual a nós, igual a você, igual a mim. Ele tinha a mesma formação estrutural que nós temos. Então, o que possibilitou ele se transpor de um lugar para o outro não foi a sua estrutura molecular ou do que ele é formado, mas sim de que Deus permite. Então, os anjos se transportam de um lugar para o outro não porque eles têm uma formação diferente da nossa. Como já disse, é Deus que permite. Mas o que acontece nesse meio tempo? Desaparecer de um lugar e aparecer no outro. Qual a sensação que existe nesse momento? Vejam bem, temos uma situação em nossos dias que aconteceu na cidade de Passo Fundo, em 1984. Uma menina de 5 anos, Daniele, seu nome. A história conta que sua mãe ia levar ela ao médico, mas antes de ir ao médico, passou na frente da igreja e disse para Daniele ficar ali, que ela ia entrar e voltaria em seguida e iriam ao médico. Quando a mãe retornou, Daniele não se encontrava mais na frente da igreja. Se apavorou, começou a chamar as pessoas, todo mundo começaram a procurar e ninguém achou a Daniele. Sua tia resolveu ir até a casa dela para ver se a menina não se encontrava lá. Ao chegar, viu a casa toda fechada, gradeada, abriu, quando entrou dentro de casa, encontrou Daniele dentro de casa. Ela ficou espantada, perguntou para a Daniele como é que ela foi que apareceu dentro de casa. Daniele conta que ao se afastar da igreja, de esperar sua mãe, ela se perdeu. E nesse tempo apareceu um homem e assustou e ela correu e se perdeu mais ainda. Nesse meio tempo surgiu uma moça loira, de vestido branco, muito bonita, e perguntou para ela se ela estava perdida. Daniele disse que sim. A moça se ofereceu para levar ela até em casa. Daniele aceitou. Ao elas caminharem, Daniele chorava e estava cansada. E essa moça perguntou se ela queria que carregasse no colo para ela descansar. Daniele aceitou. Nesse momento, Daniele relata que no momento que ela foi colocada no colo, com um piscar de olhos, ela surgiu na frente da sua casa. Essa moça passou pelas grades da janela, colocando Daniele dentro de casa. E no momento que ela entrou e se virou para agradecer, essa moça desapareceu.
Veja bem, a sensação que existe desse momento de se transpor de um lugar para outro, tanto de um anjo como um ser humano, é simplesmente como um piscar de olhos. Como um anjo pode se deslocar instantaneamente, ou um ser humano, de um lugar para outro? Veja bem, tanto Daniele, como eu disse, Felipe, eram pessoas igual a nós. A sensação de alguma coisa como se fosse piscar os olhos. Você está em outro lugar. Será que a ciência, a física, pode nos ajudar a explicar o que realmente acontece nessa situação? É através desse raciocínio que nós podemos entender o que é esse céu aberto. Mas antes disso, eu tenho mais uma pergunta. Os anjos podem viajar à velocidade da luz? Será que eles podem viajar superior à velocidade da luz? Não. Por quê? Pela mesma questão que nós não podemos. Porque nós somos seres, temos um corpo. E nosso corpo está parado. E para nós viajarmos uma velocidade da luz, precisaríamos de muita energia, um gerador de energia para gerar uma aceleração para alcançar alguma velocidade superior ou menos da velocidade da luz. Nossos corpos não estão apropriados para isso, assim como os anjos também não têm toda essa energia. Para viajar na velocidade da luz, precisaríamos praticamente capturar toda a energia do Sol produzida em todo o seu tempo de vida para gerar uma força suficiente para alcançar, possivelmente, não mais do que 50% da velocidade da luz. Veja bem, então nós entendemos que não há possibilidade de viajar na velocidade da luz pela seguinte maneira. Precisamos de muita energia. Vamos supor que houvesse a possibilidade de viajar à velocidade da luz. Vamos supor uns 50% dessa velocidade. O que aconteceria? Vamos dizer que duas pessoas, uma se desloca a essa velocidade de 50% da velocidade da luz e a outra fica parada. Essa que ficou parada, o tempo passa normal. Mas essa que está a 50% da velocidade da luz, o tempo vai passar mais devagar. Se nós acelerarmos mais 70% dessa velocidade, o tempo vai passar mais lento para essa pessoa. Se ela alcançar 100% da velocidade da luz, o tempo para. E o momento que o tempo para, você perde a consciência, perde o sentido, perde a razão, não tem noção do que está acontecendo, você simplesmente vira um boneco parado no tempo, simplesmente você não existe mais. Da mesma forma aconteceria com os anjos se estivessem viajando à velocidade da luz. O tempo para e não existe vida, não existe nada. Então, por esse motivo, que não é possível viajar na velocidade da luz. Da mesma forma, essa regra é para todos, para todas as criaturas, tudo que foi criado por Deus. Então, como podemos explicar a questão dos anjos se deslocarem de um lugar para outro instantaneamente? Em Ezequiel, capítulo 1, verso 14, nos fala que os anjos se deslocam como relâmpagos, como raios, rápido, instantaneamente. Será que é possível isso? Veja bem, conforme nós vimos, a física, as leis da relatividade, impedem de algo viajar à velocidade da luz. Mas existe uma forma de se transpor de um lugar para outro sem precisar viajar na velocidade da luz, ou superior, ou algo parecido. Simplesmente, você não precisa nem se deslocar em altas velocidades. Como isso é possível? O nosso primeiro relato está em Ezequiel 1, verso 4. Onde diz que ele descreve nuvens, luzes removendo no céu, como se fosse um fogo e um metal, como se fosse um veículo nesse verso. Em Apocalipse 6, verso 14, João nos descreve que o céu, no momento da volta de Jesus, seria como se estivesse se desenrolando como um pergaminho. Mas, vejam bem, eles relataram aquilo que eles compreendiam
e o que viram e descreveram conforme ao seu entendimento. Mas hoje nós já podemos entender o que João e Ezequiel viram, assim como outros relatos existem dentro da Bíblia que falam sobre o céu aberto. Bem, o que Ezequiel e João descrevem nessa forma do céu se desenrolar, de se distorcer, como se fosse o fogo saindo relâmpagos, ele está descrevendo um fenômeno dentro da física que possibilita algo se transpor de um lugar para o outro instantaneamente, sem precisar adquirir alguma velocidade ou viajar na velocidade da luz. Nós estamos falando dos wormholes, buracos de minhoca. O que é um buraco de minhoca? O buraco de minhoca é uma curvatura no espaço-tempo. A gravidade faz com que o espaço curve, fazendo com que dois pontos se unam do universo. Projeta em sua mente uma folha de papel. Desenhe uma linha ligando dois pontos. Depois, dobre esse papel, fazendo com que os dois pontos se unam. Fure, faça uma perfuração, e você criará, nesse momento, um portal, uma passagem entre esses dois pontos. Mas veja bem, o papel dobrado continuou ainda tendo as suas dimensões. Aquilo que você levaria talvez milhões, milhares de anos para percorrer, nesse momento em que o espaço curva, você não precisa percorrer toda essa distância. Simplesmente você passa de um lugar para o outro, através dessa abertura, que nós chamamos de um portal, passando de um lugar para o outro instantaneamente. Essas evidências que Ezequiel e João descrevem na Bíblia, da forma de como surgiu esse espaço aberto, a distorção, a curvatura, o fogo, é exatamente as características de um portal, de um buraco de minhoca surgindo no universo. Esse fogo que eles viram, exatamente a energia deslocada, produzida para essa curvatura do espaço-tempo. E logo após, abre-se um portal e liga aonde Deus está à nossa Terra. Isso é uma curvatura no espaço-tempo. Abrindo esse portal, possibilita você ir para qualquer ponto do universo em questão de minutos, horas ou dias. Os indícios, as evidências, as características de um céu se desenrolar como se fosse um pergaminho, está descrevendo essa distorção que vai existir para que o buraco de minhoca se forme. O fogo, raios, serão produzidos pela formação, pela descarga, pela energia produzida por esse portal para que haja esse túnel para passar de um lugar para o outro. No livro O Grande Conflito, no capítulo Livramento dos Justos, encontramos relatos de Ellen White que nos ajudam a descrever as características exatamente de um buraco de minhoca se abrindo no momento da volta de Jesus. Ela relata que essa abertura envolverá todo o globo como se fosse um lençol de fogo. E ela diz que nesse momento desceria uma carruagem com asas vivas para resgatar, para reunir os salvos. Nesse momento, a carruagem sobe e vai em direção a essa abertura no céu. Ellen White também nos diz, quando essa carruagem entrar nessa abertura, levará 7 dias para chegar até a Nova Jerusalém. Vejam bem, ela está nos confirmando que a distância que liga nós ao céu será percorrida em 7 dias. Em seu livro Visões para o Céu, ela nos diz que viajaremos no tempo e no espaço. Essa abertura, esse wormhole, quando abre, ele cria também um túnel no tempo, onde nós podemos percorrer o tempo e a distância e o espaço em apenas, como eu digo, alguns dias, alguns minutos e às vezes alguns segundos. Nesse caso, será 7 dias. Então, comprovando que para chegar até o céu, nós levaremos 7 dias atravessando essa abertura. Qual a distância mais provável para que essa abertura surja no céu? A Bíblia nos fala
que Jesus surgirá, virá nas nuvens. Será que essa distância é a distância provável para que possibilite que todo olho veja? Não. As nuvens atingem uma altitude de 12 quilômetros. Essas nuvens que nós enxergamos em nossa cidade não será vista no outro lado do mundo. Essa distância de 12 quilômetros não possibilita para que todo olho veja. Vamos um pouquinho mais para cima. Mais ou menos uns 300, 400 quilômetros de altitude, onde se encontra o ônibus espacial, a estação orbital. Será que esse ângulo, essa distância proporciona isso? Também não. Ela não nos dá um ângulo que possa ser visto por todos. O telescópio Hubble está a 635 quilômetros de altitude. Também não tem possibilidade de dar uma visão completa do globo para que todos possam ver. A distância mais provável pode ser entre 1.000 a 35.000 quilômetros de altitude do nosso planeta, onde, através dessa distância, existe um ângulo perfeito para que todos possam ver ao mesmo tempo. Por que Deus abriria um portal a 15 quatrilhões de quilômetros de distância do nosso planeta para resgatar a raça humana? Vejam bem, a nebulosa está a 1.500 anos-luz distante do nosso planeta. Levaria 1.500 anos para chegar aqui se viajasse na velocidade da luz. Essa imagem que nós estamos enxergando hoje, que você verá no céu da nebulosa de Órion, é de 1.500 anos atrás. Se algo acontecesse nesse momento, na nebulosa de Órion, nós só veríamos daqui 1.500 anos. Essa imagem leva exatamente 1.500 anos para chegar até nós. Então Deus não tem necessidade de todo esse tempo para chegar até o nosso planeta. Você, quando vai para o trabalho ou para a escola, quando pega um ônibus, você não para 15 paradas antes ou 15 paradas depois do seu destino. Isso não tem lógica. Você pararia na parada mais próxima aonde você quer chegar. Então, do mesmo jeito, Deus, com todo o seu poder, não abriria um portal a 15 quatrilhões de quilômetros distante do nosso planeta, se Ele tem poder para abrir um portal bem próximo ao nosso planeta. Agora voltemos ao tempo. No momento em que Moisés e o povo de Israel se encontravam à beira do Mar Vermelho. Estavam encurralados porque o exército do faraó vinha em direção a eles. O povo ficou desesperado, porque imaginavam que iam morrer no deserto à beira do Mar Vermelho. Murmuravam, gritavam, xingavam Moisés. Mas nesse momento, Deus fala a Moisés: Moisés, levante teu cajado. E um vento muito forte abriu o Mar Vermelho, fazendo com 2 colunas surgisse um caminho para que o povo de Deus atravessasse o Mar Vermelho. A terra estava seca. Esse caminho levaria o povo de Israel à terra de Canaã, à terra prometida. Da mesma forma, Deus estava mostrando o que Ele faria no final dos tempos. O céu se abriria para o povo ir para a terra de Canaã celestial. O Mar Vermelho representa exatamente essa abertura no céu, onde Ele vai voltar para nos resgatar, para levar para Canaã celestial, onde vamos morar a eternidade ao lado do nosso Deus.
que nós encontramos aqui foi todo um conhecimento da ciência, da astronomia, da Bíblia e do Espírito de Profecia. Entender todas essas coisas é maravilhoso. Faz-nos entender a criação, o poder de Deus, dele poder criar tudo no universo. Entendemos o que é essa abertura no céu, o que isso representa para nós. Falamos de um céu aberto. Muitas vezes pensamos que isso poderá nos ajudar a estar prontos para aquele grande dia. Mas veja bem, entender todas as maravilhas, entender o que é esse céu aberto, não nos dá a certeza de estarmos salvos. O espaço aberto que precisamos ter em nossa vida é de permitir que Deus entre em nossas vidas. O espaço aberto tem que haver é o do nosso coração, porque Ele mudará a nossa vida, Ele transformará a nossa vida. E é essa abertura em nossas vidas que dará a certeza da salvação, de estarmos naquele grande dia ao lado do nosso Deus. Então você, permita hoje que Deus entre em sua vida, que o espaço aberto do seu coração esteja preenchido com o nosso Deus, Jesus, o nosso Salvador. Para que naquele grande dia possamos nós nos encontrarmos de braços abertos e confraternizar com o nosso Deus, que o grande dia nos levará para a eternidade. Pense nisso. O espaço aberto é você e sua vida. E todas essas maravilhas que nós enxergamos, estudamos e explicamos, representa simplesmente o que Deus pode fazer e criar. Mas a sua salvação depende de você, da sua decisão de estar ao lado do nosso Deus, naquele grande dia, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação.